falar um pouquinho sobre paternidade, que dá identidade e que dá destino. Eu creio que todos nós aqui somos homens e mulheres que somos pais e mães espirituais. Ainda que você não seja um pai biológico, você talvez é um jovem, um adolescente, mas nós estamos falando aqui no Espírito. E no Espírito nós não temos idade. Quando Deus olhou para duas crianças que estavam no ventre de Rebeca, e ela reclamou, dizendo, os dois estão brigando. E Deus falou assim, tem duas nações, não era nem duas crianças, eram duas nações que estavam no ventre. Deus vê muito mais além, né? Quando Deus vê a gente, Ele vê muito mais além daquilo que nós somos, amém? Então você e eu somos pais que temos que gerar destino. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, irmãos, eu não vou ler para ver se eu ganho tempo, amém? Então você só vai anotando, se você quiser, amém? Para nós ganharmos bastante tempo, que eu dei esse seminário esses dias lá em Iquitos, eu levei 2 dias, então eu quero ver se nós resumimos, pelo menos até amanhã, porque meu voo é amanhã à tarde, tá bom? Então, não, tem que terminar hoje, amém? Então, Tiago 1,27 fala assim, que a religião pura e verdadeira é cuidar do órfão e da viúva e se abster-se do pecado, desse mundo contaminado. Ali ele fala de 3 personagens, do pecado, da viúva e do órfão. O remédio para o pecado é a santidade, né? Tem gente que fala assim, ai pastor, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, então não é o pecado que vai fortalecer a carne, é a santidade. Então para o pecado aqui, Tiago fala, religião pura e verdadeira, e sem mácula é cuidar do órfão, da viúva e se abster do pecado. Então para o pecado nós sabemos de santidade, não é isso que eu vim falar hoje sobre santidade, porque cada um sabe que tem que santificar a vida, cuja qual sem a santificação ninguém verá Deus. Nós sabemos que temos que orar, jejuar, santificar, vigiar e tudo isso mais. Mas eu quero falar de 2 personagens aqui, da viúva e do órfão. Uma viúva, para deixar de ser viúva, ela tem que casar, não tem? Uma viúva deixa de ser viúva e ela tem que casar com quem? Um homem, que vai fazer a figura de esposo. E um órfão, para deixar de ser órfão, o que ele precisa? De um pai. Então é isso que eu quero falar hoje, dessa figura dos pais, para nós manifestarmos como pai na terra. Por que Deus coloca isso como pai? Porque quando Deus queria curar alguém, curar o corpo, Ele curava em público. Mas quando Deus queria curar a alma de alguém, Ele levava para dentro de uma casa. Quando Ele quis curar Zaqueu, Ele disse, eu vou lá na sua casa. Porque Ele precisava fazer alguns consertos na vida de Zaqueu, que precisavam, não eram consertos externos, eram consertos internos. Então quando Deus quer curar a gente internamente, aí não é no ar livre, não é em praça, não é em local público, então é numa mesa, e nada melhor para representar uma mesa do que um lar. Nada melhor do que um lar para consertar. E aqui ele está representando a família, porque na família existem 3 personagens. Claro que depois vêm os agregados, que são cunhado, sogro, né? Mas vem num pacote, sogra também, né? Mas vamos ali a família, o conjunto, né? O conjunto ali são os 3 personagens: pai, mãe e filho. Cada um desses tem uma manifestação. O pai, por exemplo, ele tem como dar algumas coisas que ninguém pode dar. O pai pode dar identidade, o pai pode dar direção, o pai pode dar proteção, o pai pode dar limite. Isso são coisas que o pai pode dar. A mulher, por isso que Deus junta 2 diferentes assim e colocam juntos. Quem é casado aí? Você já notou como você é diferente da tua esposa? E você olha assim, meu Deus, como é que eu fui casar, cara? Ela é totalmente diferente. É porque se vocês fossem igual, não dava certo. Amém? Até que você passa a gostar daquilo que ela gosta e ela também, mas é um processo. E Deus pega esses 2. A mulher, ela ensina,
a organização, a nutrição e ao relacionamento. Falar em mulher, eu quero apresentar a mulher mais linda dessa galáxia, que é a minha esposa, aquela lá que está lá no corredor de amarelo lá, ó. É a mulher mais linda da galáxia. Eu digo da galáxia porque eu acho que não tem uma ET tão bonita quanto a minha esposa, né? Então a mulher, ela ensina essas coisas, a organização. Ninguém organiza uma casa como uma mulher, né? Você já viu que mulher, às vezes o homem está procurando as coisas, ele diz: meu amor, eu não estou achando. Parece que ela tem uma visão de raio-x. Ela passa pelas paredes e diz: ó, está lá na terceira gaveta, e você está lá na segunda, na terceira e na quarta, e não está aqui. E ela vem e pega e diz assim: o que é isso aqui? Dá uma raiva quando isso acontece, né, gente? Deus me livre, dá uma raiva. Porque a mulher é boa para relacionamento. Isso ensina para os filhos. A mulher pode ensinar para o filho. Uma mulher fala 10.000 palavras durante o dia, o homem 5. Então ela ensina relacionamento para o filho aprende a falar com a mãe. Ele aprende a falar com a mãe fala, ele é obrigado a aprender, não tem como. Ela vai falar e ele vai repetir. Então a mulher, os pais têm esse poder de dar, o pai a direção, a afirmação, a proteção, dar limite. Uma mulher é difícil dar limite. Ela diz: olha, você saiu, você voltou atrasado, da próxima vez, essa é a 14ª vez e a última. O filho diz assim: agora o pai não. Chegou tarde, o pai disse: ó, semana que vem não sai. Mas pai, há 2 semanas não sai. Mas pai, 3 semanas. Tá bom, pai, paramos por aí. O pai diz não e não fica bravo. A mãe, você pode ver o pai quando vai corrigir com a varinha, ele dá com a varinha. Quem já apanhou de varinha, de pauzinho, de pauzão, de fio? O pai não tem dó. A mãe bate com a varinha, com a cintinha. Ela sente mais dor que o filho. Tem umas que não. Tem umas mães elásticas assim, que ela consegue chegar assim, estica o braço e pega. Aqui não tem, mas outros lugares aí que tem. Então a mulher é boa na nutrição, na organização. A mulher sabe quando mudar a refeição da criança. Um homem não sabe, né? Um homem, eu tenho 4 filhos. Para mim, meus filhos choravam e eu dava uma coisa: chupeta. Estava com sono, chupeta. Estava com fome, chupeta. Ele ficava vesgo chupando a chupeta. E você não vê que ele está com fome, não, o choro dele é diferente. Como que nós vamos descobrir que o choro da criança é diferente? Uma mulher descobre, porque ela sabe nutrir. E aí Deus junta esses dois e dá um ser chamado filho para nós liberarmos para o nosso filho. A mulher ensina o relacionamento. Como é bom ensinar o relacionamento. E o filho, qual o papel do filho? Estou dando uma pincelada aqui para chegar falando de cada papéis. Qual é o papel do filho dentro de uma família? Obedecer e honrar, porque ele um dia vai ser pai. E ali é escola para ele ser pai. O que o filho tem que fazer? Obedecer e honrar. E a obediência, irmãos, ela não está no campo do entendimento. Tem muitas coisas que eu tenho que obedecer, ainda que eu não entenda. Eu chamo de obediência em 2 níveis. Obedecer sem entender. Por quê? Irmãos, quem está aqui vê mais do que quem está aqui. Quantas coisas que o teu pai, quem era adolescente esses dias atrás, nós era adolescente, não éramos? Faz muito tempo não. Alguns faz bastante. Nosso pai dizia: não faça isso. Dizia, não, pai, o pai não sabe. Não, ele sabe. E hoje a gente sabia que o nosso pai tinha razão, não é assim? Mas no momento a gente não entendia. Ficava bravo, batia a porta, chorava. Não entendíamos. E hoje entendemos. Então a obediência no primeiro campo não está no campo do entendimento, né? O que a minha esposa sempre fala essa frase quando ela está ministrando com pessoas, né? O que a minha fé não alcança, a minha obediência conquista, ainda que eu não entenda, mas eu vou obedecer. E tem outro campo da obediência: ainda que eu entenda mais do que aquela pessoa que está me discipulando, está sendo um pai sobre a minha vida, eu tenho que obedecer. Vou dar um exemplo. Jesus emprestou o barco, pegou o barco emprestado de Pedro. Aí acabou lá a pregação. Pedro já tinha tentado matar peixe a noite inteira, não tinha dado nada certo. Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, lança o barco no mar e vamos pescar. Diga uma coisa: quem entendia de pescaria ali, era Jesus ou Pedro?
Pedro. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O máximo que Jesus podia ver, uns reparos para fazer no barco. Mas ele falou: vai e lança a tua rede. Aí eu vejo que é alguém que está comandando, ainda que não tenha tanto entendimento quanto eu. Ainda que eu entenda mais do que aquele que é superior à minha vida, que Deus colocou como meu pai espiritual, ou meu pai. Ainda que eu entenda mais que ele, eu devo obedecer. Porque na obediência vai vir a bênção. Quem entendia de pescaria era Pedro. Mas quem era ali um pai espiritual, que Deus liberou dizendo ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz, era Jesus. E aí Pedro o que falou? Eu pesquei a noite inteira, mas sobre tua palavra eu vou lançar a minha rede. O que aconteceu? Ó, barco cheio. Quer ter o teu barco cheio, meu irmão? Obedeça, ainda que você não entenda. Ou ainda que você entenda, mas eu já estive lá, eu sei como é. Eu digo que tem um demônio chamado sabe como é. Você pergunta, sabe como é? Eu acho que ele manifesta no ombro, né? Sabe como é? Sabe como é, né? Sabe como é? Ainda que você sabe, ainda que você foi, mas se recebeu uma palavra do seu pai, do seu líder espiritual, dizendo, lança a tua rede, ainda que foi num lugar que você tentou e não pescou nada, por obediência lança, porque meu irmão, tem muito peixe que não vai nem na tua rede, ele vai saltar no teu barco, não vai precisar você lançar a rede, ele vai saltar no teu barco, basta isso. Então, são os desafios que nós temos que ter. E agora eu quero falar de pai e de filho. Porque um pai, é a hora de nós manifestarmos como pais nessa terra. Provérbios 13, 22 diz assim: o bom pai deixa herança aos seus filhos. Quando eu sei que uma pessoa é pai, quando ele me preocupa em deixar algo para mim, que ele tem uma mente de governo, que aonde quer que ele chegue como pai. Em Gênesis capítulo 45, versículo 8, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz uma coisa assim: não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem me colocado como pai de Faraó. Preste atenção, como é que José chegou no Egito? Como? Escravo. Isso no físico, porque na mente dele, ele tinha um sonho. Depois nós vamos falar de onde saiu esse sonho. Ele tinha um sonho, que Deus colocou ele ali naquela terra como pai. Deixa eu liberar uma palavra para você. Aonde você pisar a planta do seu pé aqui nessa terra, você tem que chegar como pai. Porque o pai é o que dá a herança. É o pai que dá a herança. Não é você que precisa pedir, porque o escravo tem mente de pedinte. O filho também é pedinte, né? E o filho consegue pedinte. Quem tem filho aí? Irmãos, quem resiste àquela carinha de filho assim com o biquinho? Faz um biquinho para o seu pai, filho. Não sai alguma coisa quando você faz um biquinho? Hã? É só saber. Ô pai, todo mundo tem, menos eu. Já era. Fez o biquinho, ganhou. Só que acabou o tempo do biquinho, nós não somos mais meninos. Agora aonde nós chegamos, nós temos que chegar com mente de governo. Eu chego como pai, você chega como mãe. O pai e a mãe têm que dar aos filhos. O lugar que você chegar, você tem que saber que você está chegando para dar, e não para receber, para dar. Essa é a mente de governo. Por isso que José, ainda que foi escravo de Potifar, foi presidiário dentro da prisão, mas a mente dele era de governo. E ele sabia, quando o faraó chamou ele, ele disse: agora sim, eu sei que Deus me colocou aqui para ser pai de faraó. Sabe por quê? As pessoas batiam na casa de faraó atrás de comida. Sabe o que ele dizia? Ó, e de José. José é um homem de governo. A mente dele é de pai, do protetor, do provisor. Ele é o pai. Vá para ele. Ainda que quem era o maioral era Faraó, mas Deus colocou José ali como pai dele. E ele falou isso para o Gênesis 45, 8. E a mulher? Juízes 5, 7 fala de Débora. Se levantou um rei, Cícera, contra o povo de Deus,
E aí chegou aos ouvidos de Débora. E Débora quem era? Uma profetisa e uma juíza. E ela diz assim no capítulo 5, versículo 7: as aldeias haviam cessado em Israel, haviam cessado, até que eu, Débora, me levantei, e me levantei como mãe em Israel. Ela era uma profeta, ela podia dizer: assim diz o Senhor, se vocês se levantar, vai vir fogo do céu na cabeça de vocês. Podia trazer um juízo na vertical, ou então trazer um juízo na horizontal. Uma canetada dela podia trazer, juntar todas as tribos de Israel para pelejar contra Cícera. Mas ela se levantou como mãe. Ela chegou ali como mãe. Por isso que em muitos lugares nós temos que se manifestar como pais espirituais. Outro dia, eu contei aqui, eu acho que da outra vez, mas para quem não estava, eu fui num presídio com a minha esposa, eu fui para a ala masculina, ela foi para a feminina. E eu estava lá, enquanto estava pregando lá, eu escutei uns gritos, e grito dentro da cadeia é problema. Parece rebelião, e parecia mesmo. E eram gritos de horrores. Eu rapidinho acabei o culto ali, porque o grito era de mulher. Ele, cara, aconteceu alguma coisa lá com a minha mulher, lá na ala feminina, eu preciso ir lá. Eu acabei o culto, já saí os guardas, já estava cheio de guarda lá em cima, olhando para baixo. E eu queria entrar, eu não podia, lá não pode entrar homem. E eu perguntava para o guarda fazia assim, ó. Amém? Vou esperar. Daí ela saiu, depois de uma hora. Eu disse: o que aconteceu lá dentro? Ela disse: nada, aconteceu uma cura. Eu disse: como assim? Mas tinha uns gritos doidos lá dentro. Ela disse: não, Deus mandou eu dar colo para as mulheres. Que palavra você pregou? Nenhuma. Eu só deitei, sentei assim, e elas sentaram no meu colo e eu comecei a ministrar, eu com toda a equipe. Começamos a ministrar como mãe. E houve cura aquele dia no presídio. Deus levantou ela aquele dia como mãe. Não como uma juíza dizer: vocês erraram, vocês traficaram, estão aqui. Não, mas tem hora que nós temos que se levantar como pais e como mães espirituais. Só que eu quero, antes de eu entrar profundo nisso aí, eu quero falar de uma peneira da paternidade. Porque muitos passarão por nós. E nós temos que manifestar uma coisa: ser pai, ser mãe, ser provedor, afirmar a identidade, dar proteção, dar nutrição, dar limite. Vamos dar para todos aqueles que Deus enviar a nós. Porém, talvez nem todos ficarão conosco. Eu chamo isso da peneira da paternidade. Porque Deus nos chama muitas vezes como pais parteiros. Para que serve um parteiro? Para dar vida. O que o parteiro faz? Tem alguém que é médico aqui? Tem alguém que já fez parto aqui? Tem alguém? Ajudou? Pronto, está ali, ajudou, já é um grande. Você ajudou a dar vida para alguém. E cadê o bebê? Não ficou para você? Ah, não? Cuidado, que para os pais espirituais existe uma flecha de Satanás chamada ingratidão. A gente diz assim: ó, não era nada, veio para mim, eu ajudei, mostrei a vida para ele. Agora que está bem, vai lá para outra igreja, vai para outro lugar. Ingrato. Não, você foi parteiro. Deus te usou para dar vida. Não deixa essa flecha de Satanás entrar no teu coração e você parar de lutar. Então tem uns que eu vou limpar, que eu vou cuidar, que eu vou dar vida, porque o parteiro ele tira, corta o cordão umbilical, limpa e depois entrega para a mãe. E a mãe vai para onde ela quiser. O parteiro não fica com a criança. A parteira não fica com a criança. E nós, na manifestação de pais e mães espirituais, muitas pessoas passarão por nós e talvez não ficarão conosco. E não deixa essa seta entrar no seu coração. Porque se essa seta entrar no teu coração, você diz assim: eu nunca mais ajudo ninguém. Nunca mais faço nada para ninguém. Olha, eu faço ali, ó. Não, continue. Lance a semente. Lance a semente. E aí talvez você passe para outro nível. Aqui você pode ser médico. Aqui você pode ser médico. E o médico, o que faz? O médico ele cura. A pessoa chega enfermo e ele cura. A pessoa chega quebrado, ele cura as feridas. Até o dia de dar o quê?
alta. O médico, ó, quando você sair daqui, você vai lá para casa, hein? É assim que ele... Tem alguém que é médico aí, que faz isso? É enfermeiro? Você faz isso, vai para casa, você está curado aí? Não. Então, às vezes, você vai passar pessoas por você, você vai curar. O cara chega mais quebrado na igreja do que arroz de terceira, devendo para todo mundo. Se ele chamar a mulher de bem, o banco toma. Aí agora o cara deu uma ribadinha, já está bem, empresário, bem sucedido, agora ele vai embora. Dá uma raiva, não dá? Infeliz, né? Fica tranquilo, você foi usado por Deus para ser médico para ele. Você ajudou a curar. Você ajudou a curar. Você ajudou a transformar ele. Ele chegou ruim, você deixou ele bom. Glória a Deus por isso. Amém? Mas pastor, então ninguém vai ficar comigo? Não, vai ter aquele que vai ser filho. Na peneira, o que você deu vida, ele vai saltar fora. O que você curou e não quer ser seu filho, ele vai saltar, mas ficarão os filhos. Os filhos ficarão. Você vai curar, você vai dar vida para pessoas. E os filhos ficarão. Ai, glória a Deus, vão ficar comigo para sempre, sempre, sempre. Não. Tem uma hora que o filho vai casar. E aí você vai liberar ele. Amém? O filho vai crescer. Outro dia minha filha estava conosco no carro, ela tem 19 anos. E falou assim, eu só quero casar quando tiver uns 30 e pouco. Eu disse, eu te repreendo. Se lascar, filha, vai não. Casa logo, filho. Filho grande, quando não casa, começa a dar trabalho pro pai, começa a falar grosso. Cadê a minha Coca-Cola? A Coca-Cola é tua, velho. Quando tu casar, tiver a tua geladeira, a tua casa, aí é teu. Enquanto estiver dentro da casa do pai, o pai pode ter 80 anos, é dele, ele que manda. E você obedece, como diz meu pai, manda quem pode, obedece quem tem. Aqui também teu pai falava isso. Então, o filho vai ficar com você até você emancipar ele e casar ele. Eu tenho a minha filha, eu digo, o meu compromisso com você, e tomara que não demore muito, é até o altar. Irmãos, aquela reta final do altar ali, eu quero até tocar a música do Ayrton Senna. Agora é contigo, velho, ó. Acabou-se mesada, acabou-se banho demorado, acabou-se shampoo, acabou tudo. É contigo, camarada. É isso. Agora essa é a responsabilidade do pai, levar até o altar. E ela falou para mim que queria casar com 30 e poucos anos. Te repreendo. Então nós precisamos se manifestar na paternidade. Então essa é a peneira da paternidade. Entenda, para que você não fique triste quando alguém salte fora de você. Ingrato, mal agradecido. Não, fica tranquilo. Deus está fazendo assim, só para ficar os filhos com você. Amém? Então essa é uma seta que Satanás, irmãos, eu já chorei muito por muitas pessoas que saíram perto de mim. Muitas pessoas. Eu dizia, poxa, chegou ruim, era um drogado, né? Tinha que dar a cesta básica. Agora o cara é empresário, rapaz. E o dízimo dele, sentido de ir para outra igreja. E ora por mim ainda, a gente tem que orar por eles ainda para ir embora. Mas aí Deus conforta, porque a gente tem que saber isso. Mas tem algumas coisas que parecem paternidade, mas não é. Eu quero, antes de falar do que é a paternidade, eu quero falar do que não é. Porque uma das primeiras coisas para nós descobrirmos a identidade, descobrir aquilo que eu sou, é primeiramente saber aquilo que eu não sou. Um dos desafios da paternidade, em 1 Coríntios 4,15, se você quiser acompanhar, enquanto eu bebo uma água aqui, 1 Coríntios 4,15. Diz assim, porque ainda que tenhais 10 mil mestres em Cristo, ou aios, não tendeis muitos pais, porque em Cristo Jesus eu vos engendrei pelo amor do Evangelho. Paulo aqui está dizendo, ainda que você tenha muitos líderes, muitos mestres, tu não tens muitos pais todavia. Porque o que nós precisamos se manifestar é como pais espirituais. E tem algumas coisas que se assemelham à paternidade. Por exemplo,
Existem pessoas que se aproximam de nós que parecem pais, mas não são pais. Um exemplo, tio. Quem tem tio aí? Lembra o tempo que você era adolescente, você saía com o teu tio? Irmãos, era a maior festa. Sai com tio é festa. Não tem limite. A gente está sujo, filho, não sei, essa sujeirinha aí não é nada. Uma mancha desse tamanho. Não é nada, vem. A mãe vê uma manchinha, não, troca a camisa. O tio, o frio tá do lado, tá suando. Não, que frio nada, tranquilo. A mãe, o frio está chegando lá em Curitiba. Ela já põe o casaco no menino. Está na hora do almoço. O menino sai com o tio e diz: o tio, eu quero chocolate, quero sorvete. Toma aí, não dá nada. E a mãe e o pai? De jeito nenhum. Quando eu sei que uma pessoa não é meu pai espiritual, é quando ele não me dá limite. Se tem uma pessoa que me dá limite, eu louvo a Deus porque ele é meu pai espiritual. Aquele que diz assim, ó, aqui, é essa hora, é agora, é assim. Agora tio não dá limite. Tio não dá limite. Parece ser pai, mas não é. Outra coisa que parece ser pai, avô. Quem é avô aí? Irmãos, avô é um estrago para os filhos. Eu tenho 4 filhos. Cada vez que eles iam para a casa de minha mãe, eles tinham que passar um tempo de recuperação. Verdade, porque o bichinho vinha folgado. Ô, gente folgada. Eu digo que avô, eu sou avô também. Eu vou para o 3º neto agora, irmãos. Se o meu filho bate na minha neta, corrige ela, briga com ela, olha com a cara feia com ele, diz: o que foi, pai? Eu digo: o que você brigou com ela? Ele disse: pai, briga, eu dar um tapinha nela assim, eu corrigi ela, deixar ela de castigo, não vai consertar? E o que o pai fez comigo? Eu digo: vamos ficar quieto, deixa para lá, vamos mudar de assunto. Mas ela fala assim: vovô, e cala a boca todo mundo, Deus está falando, vem. Porque o vô não dá limite, o vô enche de presente. O vô é o burro que o filho domou para o neto montar. Quem é vô sabe disso que eu estou falando. Então, quando eu sei que uma pessoa não é meu pai, é meu avô, quando ele me enche de presente, quando ele me enche de presente e quer eu ao seu lado por presente, porque nenhum neto gosta de papo velho, de vô. Ah, vô, conta as historinhas que nada. Ô, vô, como é que é aquele negócio? Por acaso o vô não tem um dinheiro aí? Eu estou querendo comprar um negócio. Ô, vô, como é que era aquela história? É, tal. Ô, vovô, já ouviu falar de PlayStation? Xbox? O vô brincava de quê? Os meus brinquedos agora é Xbox. Eu queria ter um, vô. O filho chega em casa e diz: mãe, tem comida? Tem na geladeira, põe no micro e esquenta. Vó, tem comida? Peraí que a vó vai fazer um arrozinho, feijãozinho, bifezinho acebolado. Já vou fazer também uma sobremesa. Mas enquanto isso, come aqui um pãozinho. Tudo. Quando eu sei que uma pessoa é meu pai, não é meu pai espiritual, quando ele me cobre de presentes para ter a presença. Porque o vô cobre de presentes para ter a presença do neto, às vezes para recuperar o que não fez com o filho. Se uma pessoa está me cobrindo de presente, mas não me dá limite, me deixa um folgado, fazendo o que eu quero, dormindo a hora que eu quero, ele não é meu pai espiritual. Ele pode ser meu avô. O máximo que eu posso ser é benção, avô. Outro que parece também pai espiritual e não é, chefe. Tem gente que trabalha na empresa assim: aquele chefe para mim é um pai. Eu já falei isso também, quem já falou? Aquele chefe é como um pai. É nada, ele só faz alguma coisa boa para você porque você dá lucro para ele. Para de dar lucro para você ver. Porque ele sabe que com você ele ganha muito dinheiro. Então esse não é meu pai, que só me vê pelo meu serviço. O dia que eu parar de produzir, ele para de me abençoar. Esse é um exemplo de que ele não é meu pai. Outro que também que parece ser pai, mas não é amigo. Aquele amigo para mim é como um pai. Irmãos, amigo, a gente ouve os problemas dos outros mediante aquilo que ele abre. Eu posso ser amigo seu, se eu ver um problema seu, eu não vou te corrigir mediante a nossa amizade, porque eu tenho medo, e a minha amizade com você, ela tem mais valor do que o teu erro.
Sabe quando um amigo corrige o outro? Quando ele diz assim para mim: eu estou com um problema assim nessa área, o que você acha? Daí eu abro e digo: eu acho que você está errado. Mas um amigo não vai corrigir o outro. Parece ser chefe, parece ser pai, mas não é pai, é amigo, porque não confronta. Um pai confronta. Outra coisa, que parece ser pai, irmão mais velho. Quem tem irmão mais velho aí? Parece ser pai. Quem é irmão mais velho? Que você tinha que cuidar dos teus irmãos, lembra? A mãe enchia de filho a casa e dizia para o mais velho: cuida aí deles que eu estou saindo. Né? Você sabe como é. E aí, quem é irmão mais velho? Levanta a mão de novo, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é irmão mais velho e torce pelo teu irmão? Ou quem é irmão e torce pelo teu irmão? Para que ele se dê bem na vida? Levante a mão. Se o teu irmão for participar de uma corrida, de maratona, quem você torce para ele ser o primeiro? Levanta a mão. Mas se você estiver participando, você torce para ele ser o primeiro? Quando eu sei que uma pessoa não é meu pai espiritual, quando os meus resultados superam o dele, em vez de ele ficar feliz, ele fica bravo comigo, com ciúme. Porque eu tenho um irmão, ele pode ser o segundo em tudo, desde que eu seja o primeiro. Eu torço por ele, mas ele tem que estar sempre abaixo de mim. Tem que estar sempre. Não, se ele ganhar de mim, não. Já pensou? Todo mundo sabia lá em casa que meu irmão foi melhor do que eu. É ruim, hein? Quando Davi matou o gigante, Saul colocou ele como chefe da guarda. Beleza. Mas um dia, Saul estava em casa e ouviu as mulheres cantando: Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares. Ele disse: eita, que rolo é esse? E foi escutar. Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares. Começou a perseguição. Quando Caim ofertou, Abel olhou, tinha um exemplo. Primogênito, ofertou primeiro, ele fez também igual, ou melhor. Deus se agradou da oferta de Abel, e o que passou com Caim? Matou o irmão. Quando eu sei que a pessoa não é meu pai espiritual, porque um pai, meu irmão, ele torce pelo filho, ele quer que o filho vá mais além do que ele. Amém? Quem tem filho aí? Você quer que o teu filho vá muito mais além do que você. Talvez tem gente que mora aqui nessa avenida aqui, ó. Mora aqui nessa rua. Quem mora mais de 20 anos aqui nessa cidade? Talvez você passou a 10 km por hora, 20 por hora nessa rua, que hoje é asfaltada, mas os nossos filhos passam a 80. E alguns passam de avião a 800. Amém? É assim, o pai quer que o filho corra mais do que ele. Esse é o desejo do pai. Esse é o desejo do pai. Tem pai que fica bravo com o crescimento do filho. Ainda fala assim: eu da tua idade, quando eu tinha a tua idade, eu acordava às 5 da manhã e tirava leite. Aí o filho não responde, mas ele fala assim: ainda bem que o meu vem em caixinha. Yes. Não vai responder porque dá B.O. Então o pai que é pai, ele quer que o filho cresça, que vá mais longe do que ele. Agora, se é irmão, pode crescer, mas não mais do que eu. Se for mais do que eu aqui, ó, eu te corto, te mato. Outra coisa que não é, que hoje se fala muito, eu estava conversando com o pastor Bruno ali, no escritório, que se fala muito em cobertura espiritual. Quem é sua cobertura? Quem é sua cobertura? Irmãos, nem toda cobertura espiritual que se fala, ela é uma paternidade. Josué dava cobertura para os gibeonitas, porém ela era somente baseada em serviço e trabalho escravo. Eles nunca tinham direito à herança e a posses. Quando eu sei que uma cobertura espiritual sobre a minha vida é uma cobertura paterna, quando eu tenho direito à herança, quando eu não sou só visto por trabalho, não sou só um rachador de lenha, um tirador de água. Porque os gibeonitas eles podiam morar ali, tinham a cobertura de Josué. Nenhuma nação tocou nos gibeonitas. Ninguém tocava neles, eram protegidos por Josué. Porém,
não tinham herança de nada, não podiam comprar uma caixa de fósforo, não tinham direito a nada. Quando eu sei que alguém é minha cobertura, quando Ele me libera, quando Ele me dá riquezas, porque é o pai que entesoura o filho. Amém? Isso é aquilo que não é paternidade. Agora eu quero falar de alguns desafios da paternidade. Alguns desafios da paternidade. Porque hoje um pai, irmãos, pode ser uma criança até de 12 anos. Não pode? Já não tem pais aí com 12, 13 anos, mães com 12, 13 anos? Tem? Mas isso já quer dizer que ele é pai? O guri nem mudou a voz ainda. Fala grosso e pido. E como é que é pai? Não. Existem alguns desafios da paternidade. Primeiro desafio da paternidade, a minha esposa sempre prega isso, algo chamado herança e responsabilidade. Porque nessa onda de falarmos, nesse trabalho de falarmos de paternidade, às vezes eu fico assim pensando, mas espera aí, eu nunca recebi uma paternidade, nem no espírito e nem biológica. Eu nunca recebi um abraço do meu pai, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Aí entramos nesse tema da herança e responsabilidade. Um exemplo, se eu recebi uma herança do meu pai de 2 bilhões de reais, quem já ouviu falar de gente que recebeu uma herança grande e gastou isso dissolutamente em pouco tempo? Quem já ouviu falar dessas histórias? Ele recebeu uma herança e foi um homem irresponsável. Então todos nós recebemos, bem ou mal, herança dos nossos pais, quer espirituais, quer sejam biológicos. Agora eu tenho uma responsabilidade com isso que eu recebi. Se eu recebi bem, eu tenho uma responsabilidade de manter e reproduzir. Agora, se eu recebi mal, o que eu tenho? Usar aquilo dali para mim não fazer com meus filhos espirituais. Tem gente aqui, a minha esposa foi estuprada pelo pai. Ela recebeu, só que o que aconteceu? Hoje ela pegou isso e trabalha para curar pessoas que são vítimas de estupro. Ela recebeu uma herança, mas ela teve uma responsabilidade de mudar o quadro. O que você faz com aquilo que você recebe? Isso é responsabilidade sua. Sua. É uma responsabilidade. Eu tive um pai ruim. Eu tive um pai mau. Irmãos, a Bíblia fala de Roboão. Quando ele recebeu o trono de Salomão, seu pai, o povo chegou para ele e disse: alivia a carga aí nossa. Cara, nós tributamos muito para a construção do templo. Agora o templo já existe. Dá uma aliviada aí. Aí ele foi nos anciões e disse: o que vocês acham? Os anciões disseram: o povo está certo. O povo está certo, alivia. Aí ele foi nos jovens que cresceram com ele e disse: não, você está dando mole aí, velho. Faz isso não. Sabe o que ele fez? Subiu no povo e disse assim: o braço do meu pai é o meu dedo minguinho. Vocês estavam reclamando do meu pai, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. O que aconteceu? Ele aumentou a carga. 10 tribos fugiram. Das 12 tribos de Israel, as 10 se dispersaram. Só ficou 2 tribos, e uma delas chamada Judá. Da onde veio Jesus? O governo só vai vir de quem resiste. Ainda que seja uma paternidade dura, ainda que seja corretiva, é Deus te preparando. Quem já teve pai duro aí, que o pai batia com você, que disciplinava você só no olhar? Lembra que o pai, quem já foi disciplinado no olhar? O pai olhava. Hoje não adianta, a gente olha para o nosso filho, fica vesgo, não adianta nada não. Irmãos, eu já apanhei tanto, já falei aqui, já apanhei tanto de fio de luz, que eu tinha medo de eletricista. Tanto que, mas irmãos, valeu a pena. Glória a Deus pelo meu pai que me corrigiu. Talvez aquelas cintadas, aquelas chaves que ele dava na minha cabeça, né? Valeu para hoje eu estar aqui. Talvez se deixasse eu numa vida frouxa, não estaria aqui hoje. Talvez nem vivo. Então, se você passou um pai, porque tem gente que fala: eu fui magoado pelo meu ex-pastor.
Glória a Deus. Não foge não, sabe por quê? Tem governo vindo ao teu encontro. O governo vem para a tribo que não foge da raia. Judá disse assim: Roboão é duro, mas eu vou ficar aqui, e eu vou resistir, porque tem governo vindo por aí, o Messias vai vir da minha tribo. Amém? O problema é que se você fugir, você vai cortar a genealogia tua, você vai cortar o que está vindo depois de você, e Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não pode, e é Deus de você, do teu filho, dos teus netos, teus bisnetos, teu tataraneto. Você não pode correr. Tem herança vindo para os teus filhos espirituais. Se você correr, você corta. Esse é um desafio. Outro desafio de ser filho, outro desafio da paternidade: saber ser filho. Porque é muito fácil pregar aqui de paternidade, senão a gente fica tudo olhando para os nossos pais. Pai, olha, você não fez como o pastor falou, né? Um dos maiores desafios da paternidade é saber ser filho. Você conhece, é um versículo muito famoso, né, que nós usamos, principalmente para pregar para o jovem. O jovem conhece de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Êxodo 20, 12: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam... Quer ter teu dia alargado? Quer ter o dia completo? Se larga os seus dias? Ser prolongado? Honra teu pai. O pastor Luciano Subirá, ele esteve aqui, não sei se ele contou essa história, mas lá em Itajaí ele contou. Tem um amigo ou um conhecido, não sei, alguém. Eu não estava, contaram para mim também. Que o moço tinha, acho que 23 anos, e pegou uma bactéria, parece, e foi parar na UTI. E aí ele estava lá, ninguém descobria o que era, e ele estava morrendo. E ele viu o espírito da morte entrando no quarto onde ele estava na UTI. E ele falou com o espírito da morte: o que você quer aqui? Eu falei: eu vim te buscar. Ele vai: não. Eu tenho a palavra de Deus ao meu favor. Se tem uma coisa que eu fiz nessa terra foi honrar o meu pai e minha mãe. E agora eu tenho essa palavra ao meu favor de viver muitos dias nessa terra. Muitos dias nessa terra. Portanto, sai daqui. O espírito da morte saiu e ele foi curado. Honra o teu pai e a palavra de Deus vai estar ao teu favor. Uma das coisas para ser pai é saber ser filho. É muito importante receber o toque do pai. A Bíblia diz em 1 Reis 19 e 20, que um dia Elias passou e viu Eliseu no campo, e tocou Eliseu. E Eliseu largou a junta e foi correndo até ele e disse: ei, deixa eu despedir do meu pai para ir contigo. Aí ele falou assim: ó, vai, mas presta bem atenção no que aconteceu contigo. Nós temos que prestar. O que eu aprendo com isso? Que um toque paterno é diferente. Um toque paterno, ele libera destino. Ele tira, ele muda o ciclo. O toque de um pai espiritual, ele tem poder de mudar o ciclo da tua vida. Por isso que é muito importante receber o toque do pai espiritual. A Bíblia diz que Jacó deu uma túnica para o seu filho, uma túnica colorida. O filho pegou aquela túnica, o que aconteceu com ele? Sonhou. Como que aquele menino sonhou? Porque o pai destravou o profético na vida daquele menino, porque Jacó era um homem profético. Tudo que Jacó fazia tinha tudo algo sobrenatural com ele. Então ele deu aquela túnica, o menino sonhou, e sonhou, chegou no governo. Fique bem ligado nos toques dos teus pais espirituais e maternos, porque eles podem estar te desativando, te ativando para um propósito. Eliseu falou para Elias: presta bem atenção. Elias falou para Eliseu: presta bem atenção no que eu fiz contigo, vai e volta, porque tu bem sabes o que eu fiz contigo. Mudou a vida de Eliseu. O toque de um pai pode mudar de uma vez por todas a tua vida, de um pai espiritual. Sabe por quê? Gálatas 4:1. Eu quero que esse aí você abra. A Gálatas 4:1. Que diz assim: ora, digo, por todo o tempo que o herdeiro é menino,
O herdeiro que é menino em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Até aí tudo bem. O herdeiro que é menino não se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas presta atenção no versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores. Correto. Até o tempo determinado por quem? O que diz aí? Pelo pai. Até o tempo determinado pelo pai. É o pai que determina de o filho deixar de ser escravo para ser senhor. Nós precisamos desse toque do pai. Nós precisamos dessa liberação do pai espiritual. Presta atenção. Um dia Deus chama Moisés, a sarça ardendo, e ele vai lá ver, e Deus fala com ele, dizendo: Moisés, vai lá libertar o povo, eu vou ser contigo, está aqui o plano. Moisés de pronto já foi lá buscar o povo lá em Israel? Sim ou não? Não. E ele disse: não, Deus, eu não vou dar conta não vai dar certo, como é que o povo vai crer? Deus falou: o que tu tem na tua mão? Tem um cajado, joga no chão. Transformou o cajado numa serpente, pegou na mão, transformou em cajado de novo. Agora os sinais de Deus eram com Moisés. Moisés foi então lá buscar? Não, ele falou: Deus, eu não sei falar, eu preciso de uma equipe. Deus deu uma equipe chamada Arão para ele, e agora Moisés já tinha os dons de Deus, tinha o chamado de Deus, e tinha uma equipe de Deus, e agora pode ir? Não, ele foi lá falar com um homem chamado Jetro. Quem era Jetro? Pai de sua esposa, seu sogro. Quando o homem casa com uma mulher, os dois são uma só carne, então o sogro passa a ser também seu pai. O que ele foi lá, ele falou para o sogro: ó, eu estou indo, Deus me deu esse plano. Sabe o que o sogro dele falou? Vai em paz. Liberou essa palavra para ele. Ele liberou. Ainda que ele tinha dons, ainda que ele tinha o chamado de Deus, ainda que ele tinha uma equipe, ele precisava de um pai para liberar ele. Até o tempo determinado pelo pai. Enquanto o homem não for liberado pelo pai espiritual, nada difere ele de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. É o pai que libera. Eu estava falando com o pastor hoje. Outro dia eu recebi um convite para inaugurar uma igreja na Nigéria para 25 mil pessoas. Ô irmão, pensa como eu fiquei contente. Eu já pensei na capa do DVD assim, tirar a foto aqui para cá, né? Com 25 mil pessoas assim, pregador de multidões. Eu disse: mas meu pai espiritual não está aqui. E Deus falou: não vai. Você tem que falar com teu pai primeiro, com os teus pastores. Os dois estavam nos Estados Unidos. Eu podia muito bem mandar um e-mail para eles, mandar um zap. Não. Eu precisava da mão deles sobre a minha cabeça, que é um pai que libera. Ele não estava, e eu disse não. E o pastor lá ligou, lá do Chile, o pastor chileno ligou para mim: você não vai? Eu disse não. Por quê? Porque meu pai não está aqui para me enviar. Ainda Deus falou comigo: você quer ser pregador de multidão? Eu digo: eu quero, Deus. Então vai para o metrô. Você quer pregar para 1 milhão de pessoas? Vai para o trem. Ó, passa 5 dias pregando no trem, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Aí você pode botar lá no DVD: pregador de milhões. Pronto. Se o pai não envia, meu irmão, não vai. Eu vou em lugares para pregar em zona. Outro dia nós fechamos uma zona. Fomos lá, fizemos um culto dentro de uma zona. Quando eu paguei a mulher para nós ir para a zona, travou minhas pernas no carro. Eu fiquei ruim, eu fiquei com medo. Eu estava tão animadinho. Quando eu paguei ela, que nós íamos então agora, o que era sonho ia ser real. Nós íamos com toda a equipe do louvor, de dança, para dentro da zona fazer um culto. E um médico com cabeleireiro. Travou minhas pernas, me deu um temor das trevas, um terror das trevas assolou meu coração e minha mente. O que eu fiz? Liguei para o meu pai: pastor Luiz, deu certo o negócio da zona. Ele falou: ai, que bênção. Eu digo: mas eu estou com medo. E ele liberou uma palavra de pai: filho, você tem medo não, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoe e te guarde. E ele começou a liberar a palavra. Sabe o que aconteceu? As trevas foram embora.
E nós entramos lá e ganhamos 3 vidas para Jesus, lá dentro da casa de prostituição. Eu precisava de um pai que me destravasse. Eu precisava de um pai. O pai tem esse poder de liberar o filho de ser um escravo para ser senhor. Ele tem esse poder. Então nós temos que entender isso. Outro desafio do jovem, da paternidade: cuidar de seu pai. Como é que eu vou ser um bom filho? Cuidando de meu pai. Outro dia eu estava lendo na Bíblia que Davi, o guerreiro Davi, o adorador Davi, no final dos seus dias, ele dormiu aquecido por uma jovem. E Deus perguntou isso para mim: você tem um pai que tem 76 anos de idade. Se o teu pai precisasse ser aquecido, ele iria ter filho para aquecer o pai? Ou você iria ter que contratar alguém para aquecer seu pai? Porque passou isso com Davi. Tinha um monte de filho, mas não teve um filho para aquecer o seu pai na sua velhice. Um filho sequer. Tiveram que contratar uma virgem para dormir. Ele não tocou nela, claro, mas uma estranha para dormir com meu pai. A pergunta é: eu vou cuidar do meu pai espiritual e do meu pai biológico? Porque para mim ser um bom pai, eu tenho que ser um bom filho. Como está o meu cuidado? Agora que ele é velho, que ele já não consegue mais nem cuidar de si direito, agora ele tem um filho que vai cuidar dele. Agora ele tem um filho. Ele vai ter um filho que vai... Meu pai não vai precisar ser aquecido por estranhos. Essa é a manifestação do filho. Não deixar o pai ser tocado por estranhos. Eles têm filho. Nós vamos cuidar dos nossos pais biológicos e espirituais na velhice deles. Porque tem uma coisa que, se Jesus não voltar, todo mundo aqui vai ficar velho. Todo mundo aqui vai ficar cansado. Isso é a lei da natureza, a lei da vida. Feliz daquele que tem um filho que tem responsabilidade. Amém? Nós vamos para frente. Outro desafio da paternidade é o reconhecimento. Irmãos, o reconhecimento gera fertilidade e o não reconhecimento gera esterilidade. Eu estava pregando, Deus falou isso comigo no Uruguai, quando eu estava pregando para pastores. Eu estava compartilhando hoje com um pastor. E Deus me levou à história de Ana. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia fala que houve um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres, uma era Penina. No versículo 3 diz assim, que aquele homem subia de anos e anos de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, de onde estavam os seus filhos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes. E quando Eucana sacrificava, dava a Penina, sua mulher, e os seus filhos e todas as suas filhas, cada uma a sua parte. Mas a Ana dava uma parte especial, uma parte escolhida, porque ele amava a Ana. Presta atenção, olha, essa família era casada, porém era estéril. Essa mulher tinha adoração. Fale comigo, adoração. Porém era estéril. Essa mulher tinha oferta, de ano em ano ele ia lá e ofertava, porém era estéril. Essa mulher era casada, ela tinha relações sexuais com seu esposo, porém era estéril. O que faltava para essa mulher então? Voltar a ter filho, ter filhos. Ela ia na igreja, ofertava, né? Se fosse uma igreja da prosperidade, dizia, dá a oferta do sacrifício. Ela dava oferta de sacrifício, mas não gerava. Ela deitava com o seu marido e não gerava. É na adoração então, eles adoravam a Deus, mas não geravam. O que faltou para aquela mulher? Se ela tinha tudo isso. Versículo 12. Versículo 11. O 10 fala que Ana chorou amargamente. O versículo 11 diz que ela fez um voto.
O versículo 12. Um sacerdote que estava na cadeira começa a observar ela. Presta atenção. Vem alguém com a cadeira aqui. Dá para vir com a cadeira aqui? Vem você. O senhor de trás aqui, o senhor de trás aqui. Vem com a cadeira aqui. Corre aqui. Senta aqui na cadeira. Fazemos de conta que ele é o sacerdote Eli. Qual é a posição do sacerdote Eli? Era o ministério da cadeira. Começou numa cadeira e morreu na cadeira. Mas amém, presta atenção. Aqui estava Eli. Ana. Tinha oferta, não engravidava. Tinha adoração, não engravidava. Tinha intimidade com seu marido, não engravidava. Mas o dia que ela entrou da igreja, ela começou a chorar e fez um voto com Deus. E quando ela começou a chorar, aquele homem ali, Eli, olhou para ela e disse assim: eita, mulherzinha, ó. Já dessa hora do dia, já tomou uma e veio aqui na igreja ainda. Porque igreja é lugar de bêbado também. Toda igreja a gente está bêbado, irmão. E é terrível, não é? Eu creio que aqui também não faz parte também, que deve ter entrado alguns bêbados aqui, e bêbado incomoda o culto, que bêbado é igual criança, fala a verdade, né? Sem limites, fico falando, né? E aí ele teve ela como bêbada e repreendeu ela. Só que esse cara aqui estava desviado, os filhos aprontavam um monte na igreja e ele não fazia nada. O ministério dele começou na cadeira e morreu na cadeira. E aqui tinha uma mulher amargurada. E ele disse: ô mulher, até quando vai durar essa tua embriaguez aí? Versículo 15. E Ana respondeu dizendo: não, Senhor meu. Irmãos, quando ela falou isso, não, Senhor meu, ela estava restaurando o sacerdócio de um homem que estava caído. Eu creio que esse homem vivia assim, cabeça baixa. Quando ela falou não, Senhor meu, ela disse: opa, alguém me chamou de meu Senhor. Olha só. Coisa tremenda. Alguém está reconhecendo o meu. Ele ficava na cadeira, eu creio que todo mundo entrava, ninguém dava nem a paz do Senhor para ele. Ah, um velho gordês, lascado, não é mais sacerdote de nada, vai morrer nessa cadeira. Ele morreu mesmo, eu acho tanta praga que eles lançaram para ele. Só que uma mulher estéril reconheceu o sacerdote de um homem que não importa do jeito que ele estava. Quem levantou esse sacerdote foi Deus. Quem toca no pastor, no líder, é Deus que chamou, é Deus que trata. Nas 7 cartas da igreja de Apocalipse, todos tinham pastores que estavam desviados, mas em toda ela, diz assim: ao anjo do Senhor que está na igreja de Esmirna, Pérgamo, Sardes e todas as outras, sempre a mesma reportagem: ao anjo do Senhor que está lá. Ele não falou ao desviado que está lá, ele falou ao anjo do Senhor, reconhecendo a autoridade. Sabe por quê? Quando eu não reconheço uma autoridade, eu posso adorar, posso ofertar, posso ter intimidade, mas não vou gerar nada, não vou dar fruto. Meu ventre vai ficar igual diz na Bíblia, só gases. Pode até a barriga crescer, mas só gases. Está cheio de gases. Está cheio de gases, o que você tem que fazer quando está com gases? Fazer pum. Vai fazer pum, irmão. Não é filho, não, é pum. Ah, não sou, a gente fala, vai peidar. E ela falou assim: não, Senhor meu, restaurou o sacerdócio dele. E agora ela se colocou no lugar dela. Ela falou: tua serva, versículo 16. Tua serva, o que ela fez? Alinhou esse homem com Deus. E ela com esse homem. Talvez tinha gente que passava aqui por ele e dizia: ei, velho lascado, não vai repreender teus filhos não. Estava aqui olhando: ah, vá se lascar, rapaz. Pensa que a obra de Deus é assim, Deus vai te pegar. Aí a mulher entrou, disse: não, Senhor meu, tua serva. Ela alinhou. Irmãos, quando você reconhece um homem de Deus, sabe o que acontece? Teu ventre começa a ser curado, pronto para ser fértil. Agora, quando eu não reconheço, tudo bem que ele pode ter os problemas dele, quem vai tratar ele é Deus, mas eu preciso,
Porque se Deus me colocou debaixo dele, é Ele que vai liberar algo para a minha vida. E ela disse: não, Senhor meu, tua serva. E sabe, versículo 17, Elias respondeu: vai em paz, e Deus de Israel conceda a tua petição. Ele liberou. Aponta o dedo para lá. Não, fica sentado mesmo. Ele não levantou. Fica ali. Ele liberou. Que Deus conceda a tua petição. E a Bíblia diz que ela levantou e mudou o seu ânimo. Mudou, vamos lá, versículo. E levantando-se, versículo 18. E ela disse: ache a tua serva graça diante de teus olhos. E foi a mulher com seu caminho e comeu e não esteve mais triste. Sabe quando ela foi curada? Quando ela reconheceu o sacerdote. E aí ela foi para casa, teve relações com seu esposo e engravidou. O que eu aprendo com isso? Enquanto eu não reconhecer uma autoridade para a minha vida, sobre a minha vida, eu vou ter oferta, eu vou ter adoração, eu vou ter intimidade, mas eu não vou gerar nada. Talvez eu só vou gerar entretenimento. Porque intimidade que não gera nada é entretenimento. Mas quando ela reconheceu esse homem como sacerdote sobre a sua vida, ela frutificou. Um dos desafios da paternidade espiritual é saber ser filho e reconhecer a autoridade sobre nossa vida. Por isso que tem gente que não gera nada, não consegue nada e só vive dando desculpa, porque quem dá desculpa não dá resultado, porque não reconhece uma liderança, não reconhece seus pais, e aí pode estar adorando, pode até ter dinheiro para ofertar, mas não vai ter filhos para gerar. Nós precisamos disso. Então o que eu devo fazer? Já estou terminando. O que eu devo fazer, pastor? O que disse lá o último versículo de... Fica por aí, não sai daí não. O último versículo de Malaquias 4:6. Então Deus converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai, para que eu não venha e haja destruição na terra. Agora, meu irmão, precisa de ter um coração do pai ao filho e do filho ao pai. Vamos dar uma puladinha. Falta quantos? 10 minutinhos. Passa o ônibus, né, gente? 5 minutinhos, rapidinho. Eu devo converter o coração do filho ao pai, do meu pai ao filho. Como eu devo fazer para entregar esse coração? A Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 5. Preste bem atenção que eu quero terminar com isso. Com essa passagem. Deus mandou Josué até Jericó, que era a maior fortaleza. E eu creio que Josué ia enfrentar aquela fortaleza, e Deus falou até com ele nos primeiros capítulos do livro de Josué. Deus fala com Josué: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Agora, como Deus vai falar para um guerreiro se esforçar? E aí no capítulo 5, ele creio que iria para a estratégia de como avançar, e Deus diz assim: Josué, pega a faca de pederneira, que você vai precisar circuncidar os teus filhos. Fica de pé, Elisson. O que é circuncidar? Não castrar, circuncidar, fazer o devido corte. Quando eu sei que a pessoa é meu pai espiritual, quando ele vem até mim querer fazer alguns cortes para o meu bem, para que eu possa conquistar as promessas que Deus tem para mim, ele não me castra, ele faz o corte. Porque fala a verdade, meu irmão, é uma área feia, é uma área fedida, mas eu tenho que tocar na mão. Agora tem uma coisa: quando eu sei que ele é meu filho, quando ele baixa suas calças e mostra sua vergonha, e entrega a vergonha dele na minha mão. Porque senão nós vamos brincar de ser pastor e ovelha. Vampeta, quando jogava aqui no Flamengo, dizia: Flamengo fingia que jogava, fingia que me pagava, e eu fingia que jogava. Nós vamos brincar, e não, ele tem que baixar as calças, entregar a intimidade na minha mão e dizer: esse sou eu, pai, sou teu filho, cheio de imperfeição, faça os teus devidos cortes. E aí sabe o que vai acontecer? Uma transparência de converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Fica de pé, eu quero orar com você.
Coloque a mão no seu coração. Pastor Bruno, não é eu que vou orar não, é o Senhor que é o Pai. Corre aqui. Vem cá orar. Amém? Coloque a mão no seu coração. Que você entenda isso. Você é um pai espiritual, mas também você é um filho. Amém? Que você também pega a intimidade da mão de alguém em sua mão. Pega a intimidade de alguém na sua mão, mas também entrega a sua intimidade na mão de alguém. Isso é a paternidade espiritual. Transparência. Amém?